Olá, boa noite, tudo bem com vocês que estão chegando? Uma honra estar aqui nessa live, segunda-feira, dia 4 ou 5 de dezembro, agora eu nem sei, mas enquanto a gente está aqui, fala para mim, você está me escutando? Tá tudo beleza o áudio aí? Você pode me dar um retorno? Com áudio ou sem áudio? Se você está me ouvindo bem, então já me diz aí de onde você está. Me fala de qual lugar do país que você está me ouvindo. E faz um favor, inclusive. Pega aí no aviãozinho e manda essa live para todo mundo, porque eu tenho certeza que essa live aqui vai ajudar demais você, porque esse tema me ajudou muito. E é muito importante pensar sobre esse tema da lamentação e a diferença sobre lamentar e reclamar, quais são as implicações que isso tem na vida a dois, na vida familiar. Gente de Lisboa, Rio de Janeiro também, Paulo Afonso, Bahia, uma honra ter vocês aqui. Teresina, Piauí, tivemos aí em Teresina 2 vezes esse ano. Então vamos lá. No início dessa live aqui, eu quero perguntar para você uma coisa muito simples. De 0 a 10, e aí eu sei que muitos aqui são casados, alguns estão noivos, mas até se você está solteiro e está aqui, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação com a sua vida familiar? Aí aqui inclui se você tiver filhos, se você está morando com os pais, se você está casado e não tem filhos, se você está noivo. Digita aí para mim, de 0 a 10, não vale a nota 7, tá? Não vale 7. De 0 a 10, qual que é a nota que você dá para sua satisfação? Beleza? Veja a pergunta que eu fiz. Eu não perguntei se a sua relação é boa. Eu não perguntei se as outras pessoas fazem o que é certo ou errado. Eu perguntei qual a sua satisfação. Também não perguntei qual que é o seu desempenho nesse relacionamento. Eu fiz uma pergunta simples. A pergunta é: qual é a sua satisfação de 0 a 10? Não vale a nota 7. O pessoal está colocando aí, muita gente super satisfeitos. Maravilhoso. A maioria do pessoal aí está colocando abaixo de 6. Mas estou vendo alguns 9 e assim por diante. Pessoal, agora apareceu gente satisfeita. 10, 3. Quem dá mais? Então vamos lá. Seguinte, meus queridos. Não existe uma pessoa no mundo que esteja 100% satisfeita com o relacionamento que vive. Ok? Não existe. Se houver essa pessoa, isso é um momento absolutamente momentâneo. Isso é um momento absolutamente momentâneo que já vai passar. Né? Todos nós temos algum grau de insatisfação em nossos relacionamentos. Todos nós temos algum grau de insatisfação em nossos relacionamentos. Pode ser porque você não está entregando o que deveria, pode ser porque você não está sentindo o que você espera sentir. Pode ser porque você não está... na sua perspectiva, você não está sendo valorizado, né? Pode ser porque você está vivendo um deserto, ou pode ser até, por exemplo, tem muitas insatisfações que acontecem em datas marcantes. Datas marcantes são um chamariz para frustrações, né? As pessoas criam expectativas muito altas, né? E aí, evidentemente, elas acabam ficando frustradas. O fato é que, querendo ou não querendo, em algum grau, menor ou maior, todos nós estamos em todo o tempo lidando com frustrações. Os momentos felizes são mais a exceção. Eu falo a felicidade nesse sentido emocional mesmo, essa euforia, essa alegria muito grande, né, do ponto de vista emocional. Ela é mais uma exceção do que propriamente uma regra. Eu pego isso aqui, o pessoal tá me brincando aí comigo porque eu sou botafoguense, o pessoal tá falando aí do Botafogo. Mas a verdade é que todo time perde mais títulos do que ganha. Isso é um fato. Alguns times perdem mais, mas todos os times perdem mais títulos do que ganham. Porque a realidade da vida é essa.
Tá? A realidade da vida é essa. A live no YouTube, infelizmente, eu não consegui abrir, eu tive um problema logístico aqui, porque a nossa energia acabou, tá bom? Então eu já até cancelei a live lá no YouTube. Ok? Então vamos lá. Diante de uma frustração, você tem duas possibilidades. E a primeira possibilidade é a que todos nós fazemos, todos nós já caímos aí, que é a possibilidade de reclamar. Beleza? O que é uma reclamação? Uma reclamação, ela vem em várias formas, tá? Uma reclamação pode vir com um comentário maduro, aqui entre aspas, ou pode vir como uma birra. Tem vários tipos de reclamação. Mas, de forma geral, a reclamação, ela brota de um coração orgulhoso. Toda vez que você olha para um problema e trata esse problema como se o problema em que você está envolvido, você trata como se você não tivesse nenhuma responsabilidade nesse problema, você está reclamando. Tá? Então, a maioria das vezes que nós estamos nas redes sociais, nós estamos lá, sei lá, no Twitter ou no Instagram, a maioria das vezes que a gente comenta sobre alguma coisa, nós estamos apresentando uma atitude reclamadora, murmuradora, tá bom? E qual que é o grande problema da murmuração? O grande problema da murmuração é que ela adiciona um problema ao problema. Eu quero que você entenda isso aqui, então. Eu quero que você aprenda a lamentar aqui hoje nessa live, mas antes eu preciso falar que você precisa parar de reclamar, porque a reclamação, essencialmente, adiciona um problema a um problema que já existe, tá? Seu casamento está ruim, sua relação com seu filho está ruim, sua vida na igreja está ruim, seu trabalho está ruim, beleza. Isso é um problema. O outro problema que você arruma é quando você começa a reclamar. Porque a reclamação, primeiramente, é um problema moral. Por quê? Número 1, você se coloca desconectado do problema, você culpa as pessoas e, numa instância espiritual, você culpa o próprio Deus, tá? Toda reclamação é uma reclamação contra Deus. É como se você dissesse que Deus não é soberano e não está no controle de todas as coisas. É como se Deus não estivesse ciente dos problemas que você está vivendo e como se ele não tivesse nenhum envolvimento na possibilidade de tratar você no meio desse problema. Entende? Então a reclamação é, por natureza, um problema de orgulho que adiciona um problema a um problema. A reclamação cria a falsa sensação de que você está fazendo alguma coisa, mas na verdade você não está fazendo nada. A reclamação dá uma falsa sensação de maturidade, que você se diferencia do outro de forma negativa. Você fala assim, eu não sou o meu cônjuge, eu não sou o meu filho, eu não sou o meu patrão, eu não sou a minha igreja, eu não sou o meu amigo, assim por diante. E você tem uma sensação enganosa de que você é alguém melhor por reconhecer um problema e reclamar desse problema. Ou seja, se eu pudesse fazer alguma coisa, a vida não seria do jeito que ela é. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda é que o problema é uma corrupção. Desculpa. A reclamação é uma corrupção moral. Toda vez que você escolhe o caminho da reclamação, você está escolhendo um caminho de desumanidade, porque a reclamação, na verdade, é uma declaração de incapacidade. Pessoas maduras não reclamam, pessoas maduras resolvem problemas, entende? E a reclamação cria uma ilusão de que você está resolvendo alguma coisa, mas você está adicionando o problema. Na verdade, a reclamação é uma espécie de bruxaria, porque as pessoas entendem, ainda que lá no fundo elas entendem que ao reclamar elas estão mudando a realidade. Ou seja, é como se você estivesse fazendo uma poção mágica. É como se você estivesse fazendo um encantamento, um feitiço. Mas a vida não é assim. É o contrário. Quando você reclama, você não muda a situação e você piora o seu coração, porque ele se torna mais orgulhoso
menos sensível, menos compassivo e, por isso mesmo, menos capaz de lidar com o problema do qual você reclama. Então veja que a reclamação é um ciclo vicioso. Isso é tão sério que se você pegar lá, por exemplo, os provérbios de Salomão, ele vai comparar a mulher rixosa, a mulher reclamona, né? Ele vai dizer assim, é melhor você viver no deserto, ou é melhor você ter uma gota de água pingando na sua cabeça assim, ó, a vida inteira, porque a reclamação é isso, ela tira a vida. A murmuração tira a graça da vida, ele vai secando as fontes de alegria e ele vai cada vez aumentando a dor. Uma reclamação, ela cada vez vai aumentando um buraco e uma dor. Então veja, em nenhum caso na sua vida, eu peço para você agora parar um minutinho aqui, estamos aqui com alguns minutinhos de live só na introdução, para um minutinho e pensa assim, me responda, alguma vez você já melhorou alguma coisa na sua vida reclamando? Talvez você pode dizer assim, eu reclamei e a outra pessoa mudou. Pode até ser verdade. Mas veja bem, ela mudou por um constrangimento externo ou ela mudou porque você ajudou essa pessoa a ver que de fato era melhor ela agir de outra forma? Né? E pode ter certeza que na maioria das vezes, quando alguém da sua família deixa de agir de uma forma porque você reclamou, quando há essa mudança, ela não é suficiente. Você não recebe as mudanças provindas da reclamação como mudanças satisfatórias. Porque no final das contas, o que está dizendo lá no fundo da sua alma, do seu peito, é aquela voz que diz assim, ó, mas ele só mudou porque eu reclamei. E esse é o problema de você vencer de forma errada dentro da família. Toda vez que você vence aqui, ó, entre aspas, com a força do seu braço, você está perdendo. Eu falo sempre isso aqui, né? Toda vez que um cônjuge ganha um debate, os dois perdem. Porque não existe no casamento uma vitória individual. Toda vitória tem que ser dos dois. Então, na vida a dois e na família, a gente aprende que a forma de vencer, ela precisa ser conjunta. Ela precisa adicionar humanidade. E veja que a reclamação ela faz o contrário, ela retira a humanidade. Porque primeiro, veja, você está bom, o outro está ruim. Se dependesse de você, a vida seria muito melhor. Pobres são os outros que não veem a vida como você vê, com toda a sua maturidade, não é isso? Então a reclamação, no final das contas, é desastrosa, porque ela eleva o seu coração a um lugar de insatisfação. Ela é um culto de louvor ao problema, né? Eu vi uma pessoa uma vez falando que a reclamação é adoração ao diabo. Isso é forte a gente pensar isso, mas é a verdade. É a verdade. Você está praguejando, está reclamando, isso não chega em lugar nenhum. Então, e aqui é o tema da nossa live. Qual que é o nosso convite hoje? Esse texto que eu vou ler com vocês aqui é uma coisa maravilhosa. A gente estudou ontem, um domingo abençoado, e eu queria compartilhar com vocês. Veja bem, veja comigo e com calma, qual é o convite cristão para resolver o problema da reclamação, tá? O nome do convite se chama lamento. Olha que interessante. Talvez você já escutou que a gente não pode ficar lamentando, que a gente não pode ficar lamentar sobre as coisas. Mas veja, eu quero que você entenda que muitas vezes no português, quando a gente diz assim, a gente não deve lamentar, a gente está usando como sinônimo de reclamar. Mas, na perspectiva cristã, existe uma prática, uma maneira de lidar com o problema, com a sua dor, chamada lamento. E aí, para a gente entender o que é o lamento, primeiro eu vou te explicar. Quando você abre lá os Salmos, você vai ver uma série de salmos que são salmos de lamento. Tá? E o que é um lamento? Um lamento é você pegar o seu problema,
contemplar o seu problema e levar o seu problema diante de Deus. Então, eu quero que você entenda o poder disso aqui. A vida com Deus não é uma vida de faz de conta, não é uma vida de aparências. Deus guarda momentos de disciplina espiritual em que você não só pode, mas deve levar até Ele as suas dores e as suas preocupações. Tá? Tem muita gente que acha que a vida religiosa é uma vida de aparências, né? Em que você fica fingindo alguma coisa que você não é. É justamente o contrário. A vivência com Deus é uma vivência autêntica. Por isso mesmo, Deus não quer que você saia andando por aí, dando um sorriso amarelo e dizendo que está tudo bem, se não está. Veja, uma das coisas que eu sempre falo aqui para você que me segue é assim: Deus não se relaciona com aparência, Ele não se relaciona com máscara. Se você quer se relacionar com Deus, você precisa se relacionar na verdade do seu ser, porque Ele já conhece tudo. O lamento é mais uma prova disso. Se você está com problema no casamento, se você está com problema na família, está com problema no trabalho, Deus não quer que você simplesmente negue essa dor, esse problema, e diga assim: não, tá tudo bem, olha que lindo, eu estou feliz, olha, meu marido, eu sinto que meu marido não me dá atenção, mas eu estou feliz. Meu patrão, ele não consegue perceber que ele está me dando uma carga desumana aqui, mas eu estou feliz. Meus filhos estão se desviando do caminho, mas Deus é maravilhoso. Isso não faz parte de uma vida autêntica. Só que qual é a diferença da reclamação para o lamento? Eu já falei o que é a reclamação. A reclamação, você se desconecta do problema, você se coloca acima da outra pessoa. Falei alguns aspectos da reclamação. Você, no final das contas, culpa a Deus. Você troca a sua capacidade de ação por uma capacidade de maldição. Mas na lamentação é justamente o contrário. Na lamentação, você reconhece o seu problema. Então, o primeiro ponto para você lamentar é você trazer o seu sentimento em relação ao problema, não para a órbita da maldição, mas para a órbita da oração. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, para eu desenvolver essa ideia aqui, eu vou fazer a leitura de um texto muito famoso que está lá nas Escrituras. O nome desse livro é o livro de Lamentações. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse livro aqui, mas eu vou fazer a leitura e você acompanha. Lamentações 3:22, tá? Se tiver aí com as Escrituras, pega. Lamentações 3:22 em diante. Até escrevi aqui para vocês pegarem aí a referência, tá bom? Então, deixa eu dar só o contexto aqui. Jeremias está escrevendo esse texto e ele está tratando de um problema muito grave aqui no povo de Deus, né? Porque ele havia falado para as pessoas ali de Israel que o pecado que eles estavam vivendo iria levar eles ao cativeiro, eles iam perder a vida confortável que eles tinham lá em Israel. E aí eles não escutaram esse profeta. Depois que isso tudo aconteceu, uma lástima, assim, o povo foi invadido, imagina uma guerra civil, tudo virou frangalhos, muitos foram levados em cativeiro para a Babilônia, né? Os melhores, as pessoas mais bem treinadas, a nobreza, as pessoas mais sadias foram levadas para a Babilônia e ficaram lá, só a gentalha de Israel ficou. Em Jerusalém destruída, toda largada. Depois disso, quando ele sentiu a dor, quando todo mundo sentiu a dor, ao invés de reclamar, né? Se eu tivesse no lugar dele, eu ia ficar reclamando. Tá vendo, gente? Vocês merecem mesmo, olha aí. Tá tudo errado, ó. Cambada de frouxo. Vocês não querem saber de nada também? Ele poderia vestir a capa do eu avisei, né? Sempre tem um prego no mundo para falar isso. Eu avisei, tá vendo aí, meu cônjuge? Tá vendo? Eu avisei. Olha onde que a gente está agora. Eu avisei. Não. Ele se cingiu
da bela e modesta roupa da compaixão e da misericórdia. Olha que coisa, olha que bálsamo, olha que coisa maravilhosa. E aí ele vai escrever, aqui está na Revelação, Lamentações 3:22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo. Impedir a alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Veja bem, olha comigo aqui, que maravilhosa essa reação aqui do profeta. Ele tinha tudo para reclamar, ele era aquele que estava anunciando, então se coloca aí dentro do seu problema, se coloca como um profeta, né? Porque quando você se coloca como um reclamador, aqui entre aspas, você acha que você é o profeta, né? Você está trazendo a verdade. Você está dizendo, eu estou só dizendo o que é. Está errado isso aí que você está fazendo, meu cônjuge. Está errado essa situação. Está errado, filho. Está errado, patrão. Está errado, funcionário. Você se coloca como profeta. Mas veja que você é o antiprofeta porque você não veste as vestes da misericórdia e da compaixão. Olha o que ele está dizendo. Um dos temas principais do livro de Jeremias é o seguinte: você não pode fugir do juízo de Deus. Não tem como você fugir do juízo de Deus. Ele vem e vai te tratar. Então, eu quero que você tenha sabedoria para escutar o que eu estou te falando. Veja, eu não estou dizendo que tudo que você vive na sua vida é culpa sua. Eu não estou dizendo que todo o mal que você vive na sua vida foi por causa do seu pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Então, prepara o seu coração para o que eu vou dizer. Mas o que eu estou dizendo é que mesmo nessas situações desfavoráveis que você vive, que te faz reclamar, existe esperança e pode existir uma oportunidade de transformação se você colocar a sua boca no pó. E o que significa aqui colocar a sua boca ao pó? É voltar às origens da sua própria miséria. Entende? O lamento é um encontro com Deus na sua miséria. As misericórdias de Deus são maiores do que todas as nossas misérias. A família não é um lugar de reclamação. A família pode ser um lugar de lamento, mas não é um lugar de reclamação. Porque a família vai expor as nossas feridas. O casamento vai mostrar quem você verdadeiramente é. O casamento vai mostrar porque o seu cônjuge revelou, né, no meio do relacionamento, um problema que você achava que ele nunca teria. O casamento vai agendar isso por meio da soberania de Deus para que um ferro amole outro ferro. Aqui, ó. Não foi por acaso que o seu cônjuge é assim, não foi por acaso que o seu filho nasceu desse jeito. Deus agendou esse casamento. Deus, percebe?
Veja, eu não estou falando aqui de casos extremos de abuso. Eu não estou defendendo que você continue com união de corpos, né? Mesmo diante de uma situação que tem uma violência. Não é isso que eu estou falando. Essas coisas precisam ser tratadas na medida da lei, né, com testemunhas e tudo. Mas eu estou falando daquelas situações corriqueiras que te levam a reclamar. Não são abusos, são erros, são falhas. As pessoas têm falhas, né? E aí você é levado a reclamar, isso não muda nada, simplesmente piora o seu coração. Agora, a gente pode seguir um caminho diferente, o caminho do lamento. O que é o caminho do lamento? Eu vou pegar a minha situação e vou levar com veracidade essa situação para Deus. Tá? Quando eu faço isso, Deus me permite enxergar o verdadeiro problema. Gente, foi o profeta Isaías, né? O profeta Isaías começou a falar que o povo que o povo de Israel tinha lábios impuros, que eles eram muito pecadores, muito errados. Deus deu uma visão para ele, né? Ele teve uma visão do trono, viu os anjos escondendo os rostos diante de Deus, correto? Ele ficou dias sem falar. E aí, sabe qual que foi a conclusão dele? Eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de homens de lábios impuros. O lamento vai te ajudar a perceber que você também não é anjinho, que você também carece da misericórdia de Deus. Ele vai te levar a uma percepção de que você também tem erros e pecados a serem tratados. Só que o nosso problema é que hoje, nas relações consumistas que a gente sempre pensa que o outro que tem que prover a nossa felicidade, o outro que tem que prover a nossa satisfação. É o cônjuge que tem que me fazer feliz, é meu filho que tem que me deixar mais animado, mais motivado. E é o contrário. Essas coisas jamais nos darão a satisfação que a gente espera. Correto? Jamais. Não tem jeito. Você não vai receber a satisfação plena da sua vida quando você colocar os seus olhos, essa esperança desproporcional nesses relacionamentos. Então olha só que interessante, eu estou te dando uma notícia boa. Se você tem um problema na sua família, não foge desse problema. Enfrenta esse problema por meio da disciplina do lamento. Ok? O lamento, primeiro, ele vai validar os seus sentimentos. No lamento você pode falar realmente o que você sente, mas você vai falar ele para Deus. Você não vai sair desabafando para os outros, né? E que o lamento vai ser esse período em que Deus vai deixar você entender de fato qual que é o tamanho dessa dor, se não tem exagero aí, se não tem vitimismo aí. Não tem uma dor, realmente eu estou sendo menosprezado onde eu estou. É um fato. Você vai entender isso. Mas eu estou sendo menosprezado por quê? Não, realmente o meu marido não me escuta. Mas ele não me escuta por quê? Qual que é a minha parte nessa história? Será que foram as escolhas que eu fiz lá atrás? Será que foi a forma de eu não ter me posicionado? Será que é a maneira como eu rejeito a ele? Não sei. Você sabe a sua história. Mas você não é santinho. A questão aqui não é culpa, a questão é responsabilidade. Eu sempre falo isso para vocês. Família é lugar de responsabilidade. Então, no lamento, você vai descobrir qual é a sua parcela de responsabilidade. Coloca a sua boca no pó. Eu não sou um cônjuge perfeito, eu não sou um pai perfeito, eu não sou um funcionário perfeito. Eu não sou um funcionário perfeito, eu não sou um patrão perfeito, eu não sou um cônjuge perfeito. Não somos. Enquanto eu reclamo, eu vou cada vez mais me fechando nessa artificialidade de achar que o problema não é meu. Quando eu escolho o caminho do lamento, eu posso ter veracidade, porque eu vou falar com Deus assim: Deus, eu estou chateado. Eu estou chateado porque eu estou nesse casamento, eu não consigo encontrar contentamento. Esse casamento aqui está se revelando uma verdadeira cruz para mim.
Eu acordo todo dia, Deus, sem vontade de manifestar carinho para o meu cônjuge. Eu acordo todo dia doido para já dormir. Eu quero ficar cansado, não quero ter nem intimidade com o meu cônjuge. Percebe? Você pode falar isso tudo para Deus, Ele te dá liberdade para você falar isso. Só que na medida que você fala isso com o coração aberto, você vai precisar, para lamentar de fato, você vai ter que voltar os seus olhos para a esperança. Então veja, toda lamentação traz o problema para Deus e reconhece a misericórdia dele. Você vai ver isso em todos os salmos, o profeta faz isso aqui também. Vai falar o seguinte, olha, mas o motivo de eu estar aqui vivo ainda, o motivo de eu estar onde eu estou é por causa da misericórdia de Deus. Olha que coisa doce, que coisa agradável. Eu nem merecia isso. Tem uma técnica japonesa, eu esqueci o nome agora, mas é uma técnica que você pode fazer para avaliação, que você faz 3 perguntas. Uma dessas perguntas é a seguinte: o que eu recebi de qualquer relação, de tudo que você fala, o que essa situação me deu? E depois vai falar assim, o que eu entreguei? E essa técnica, ela mostra quase sempre que você recebe mais da vida do que você entrega. Em quase tudo. Né? Em quase tudo. Você recebe mais do que você entrega. Então, esse lamento, quando ele é feito de coração aberto, ele vai nos permitir enxergar uma série de benefícios que a gente recebeu sem ter merecido esses benefícios. E aí o profeta aqui vai dizer, eu preciso trazer à minha memória o que me dá esperança. Eu preciso encher a minha vida, os meus olhos de esperança. O problema não te faz isso. O problema não te dá nenhuma esperança. Quando você começa a reclamar, a reclamação não te dá esperança. A reclamação, pelo contrário, ela vai te dar mais desespero, mais ansiedade, mais revolta. Você tem esse pensamento aí do senso comum, né? As pessoas falam assim, eu preciso dar vazão, preciso desabafar, porque se eu desabafar, eu vou me sentir mais leve. Mentira! Quanto mais você desabafa, mais você quer desabafar. Quanto mais você fala, então veja só, o que é o desabafo? Até a simbologia, né? Aqui, ó, eu vou falar, vou tirar a pressão que está aqui, vou desabafar, é isso. Vou tirar a pressão e deixar ela embora. Quanto mais você faz isso, mais sai. É o contrário. Quando você entrega para Deus, você começa a medir as suas palavras. Né? Então, minha condição financeira está ruim, por exemplo. Você vai reclamar, o que você vai fazer? Vai só tirar a sua energia. Você não vai conseguir encontrar satisfação. Né? Quando você lamenta, você está fazendo o quê? Você está permitindo que Deus tenha uma opinião, tenha um veredito sobre a sua sensação. Você está declarando assim, eu estou me sentindo mal, mas o que eu sinto não determina quem eu sou. O que eu sinto não é o que Deus pensa de mim. O que eu sinto não é o que eu penso do outro, do meu cônjuge. É o que eu sinto. É real. O que eu sinto é real. Mas eu não posso colocar isso como o crivo que vai determinar a minha ação. Tá bom? Então, o que você quer? Pensa bem. Você quer desabafar com o seu cônjuge? Tudo bem. Mas faz um teste antes. Lamenta com Deus primeiro. Desabafa com Deus primeiro. Tá? Ouvido dos outros, a gente fala isso, né? Meu ouvido não é pinico. É isso mesmo, o ouvido do outro não é pinico. Se você não pesou as palavras, não fale essas palavras. Pese-as primeiro, é o mínimo que você pode fazer. Porque quanto mais você joga palavras sem significado no ouvido dos outros, mais você vai continuar jogando. Mais frágil você fica em relação ao seu trato com as palavras. Permita que Deus coloque peso nos seus pensamentos por meio do lamento. O lamento é o lugar de encontro dos sofredores com o Deus da esperança, o Deus da misericórdia. Ele não vai nos humilhar, ele não vai virar para a gente e falar assim, você está sendo muito bobo, muito infantil. Não, porque é exatamente isso. Quando você
escolhe lamentar diante de Deus, você está mostrando que é uma criança diante de Deus e por isso mesmo você está mais próximo de estar maduro. Não é isso que Jesus falou? Que as crianças vão herdar o reino dos céus? É nesse sentido aí, nessa honestidade, nessa sinceridade. Mas é importante você lembrar disso. A lamentação termina em esperança. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos. Ele vai dizer assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Fala, clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando eu te clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a cargo a minha casa. Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas ciladas contra mim, aquilo que os meus inimigos sussurraram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merece, Senhor, conforme o que as minhas mãos têm feito. E isso aqui, gente, eu quero que vocês entendam, parece até, você fala assim, não, mas que tipo de oração malvada, mas isso é que eu quero que você entenda. Isso é saúde mental. Isso é saúde mental. Você pode falar até nas situações mais adversas, você pode orar a Deus dessa forma. Cuida dos meus inimigos. Né? Faz justiça, Senhor, porque o Senhor é justo e santo. Eu não posso fazer justiça com a minha própria mão. Se eu fizer justiça com a minha própria mão, como eu sou injusto, como eu sou intempestivo, eu vou fazer mal, mas o Senhor pode fazer justiça. Aí você descansa na justiça de Deus. Você descansa no fato de que um inimigo que se levanta contra você para fechar uma porta, é uma porta fechada porque Deus permitiu essa porta fechada. Às vezes isso é livramento para você. Você está no meio daquela peleja no matrimônio. Você está querendo uma coisa, sei lá, mudar de cidade, você está querendo mudar de emprego, ou você está querendo comprar uma casa, ou vender alguma coisa, ou fazer alguma coisa no final do ano, e aí você não consegue lidar com o não que o seu cônjuge fala. Você não consegue lidar com o não que o seu filho fala, porque você entende que esse não é necessariamente uma rebelião contra a sua vontade. Mas existe uma possibilidade que esse não está lá para tratar a sua própria vida e para tratar o seu próprio casamento. É no embate desse não, nessa peleja, na oração em torno desse não, que você vai ser transformado, acalmado, você vai se tornar mais compassivo. Percebe? De modo que se você decidir ganhar contra esse não na força do seu braço, você está negando o meio pelo qual Deus quer tratar a sua vida. Você entendeu? Por isso que a gente tem que entender que na família, a família não é lugar de obrigação, família é lugar de mudança de coração. É claro que a gente tem que cumprir a nossa obrigação desde dentro, mas eu não posso obrigar o outro a cumprir uma coisa em relação a mim. Eu posso pedir gentilmente, mas eu nunca posso constranger. Porque, no final das contas, você está lidando com uma pessoa. Essa pessoa precisa ser transformada, precisa ser tratada. E tem uma área do tratamento dessa pessoa que está com você que é só um milagre que vai fazer. É só uma transformação. Então a gente tem que se pegar nesses momentos que a gente está com uma tentação de reclamação e começar a transformar isso em oração. Tá? E aí tudo bem, não é para você ser 100% passivo não, veja. Quando você começa a discernir as coisas por meio da lamentação santa, você vai entender assim, não, mas peraí, tem coisa aqui que eu posso fazer. Não, reclamar não é o caminho mesmo, não tem coisa que eu posso fazer. Eu posso mudar a minha atitude aqui, já melhorei o problema.
Eu posso encontrar uma maneira mais inteligente e amorosa de conversar sobre uma situação. Né? Isso que eu sempre falo aqui para vocês. Se você muda a sua maneira de agir para melhor, você já melhorou o problema 50%. Aí a parte do outro é a parte do outro. Você não vai conseguir mudar o outro 100%. Mas você pode buscar em Deus para que Ele transforme o seu coração e você consiga lidar com mais leveza. Só que, para isso acontecer, você precisa voltar ao pó. Você precisa colocar a sua boca no pó. Você precisa reconhecer assim, peraí, tem orgulho meu aqui. Por que isso me ofende tanto? Por que eu não consigo ouvir um não? Por que o outro tem que agir exatamente como eu espero? Sendo que ele é uma outra pessoa criada por Deus, que também tem as preferências dele, que também tem a forma dele de ver as coisas. Será que eu estou querendo uma projeção perfeita da minha expectativa? Será que eu estou querendo estar casado com outra pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus? Ou eu quero estar casado com alguém criado à minha imagem e à minha semelhança? Veja, você virou um ditador dentro de casa, um reclamador, é um ditador. O mundo só funciona se tudo for do jeito que você quer. Você está sendo ensimesmado, entregue à sua própria soberba. Ninguém em sã consciência, ninguém com coração renovado quer viver num mundo desse. Porque esse mundo cheio de espelho que você só vê a si mesmo é a própria definição do inferno. Né? Vê como é que Narciso morreu. Narciso ficou se olhando no espelho e morreu de fome. Ficou se olhando ali no espelho da água e morreu de fome. Porque ele esperava que a vida dele fosse, tudo em volta dele fosse o reflexo da beleza dele. Percebe? Não funciona assim. Então, por incrível que pareça, o lamento é um caminho honesto, autêntico para você rasgar o seu coração, falar de todas as suas frustrações, das suas dores, mas levando isso até Deus, para que você seja revestido de misericórdia e esperança. Então agora o problema que você vive não é só o problema do outro, é um problema que também é seu. Tem um texto muito interessante que às vezes a gente não pensa, o Salmo 23, né? Que fala assim, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o seu cajado me consola. É assim? Veja, isso é importante. O salmista está falando que ele está andando no vale da sombra da morte, né? Então é para andar. Não pode correr, não dá para fugir, porque é lá que a presença de Deus consola. Se você fugir desse lugar, da dor, do problema que você está vivendo, se você fugir de uma forma artificial, que a reclamação é uma dessas formas, você está negando o trato de Deus com a sua vida. Então, eu não estou falando para você amar problemas. Quem faz isso é o reclamador. Eu não estou falando porque o reclamador é isso, né? Ele fica lá, olha o problema, olha o problema, olha o problema, olha o problema aqui, meu problema já virou de estimação. O reclamador, ele adora viver no problema. No dia que o problema é resolvido, ele entra em crise. Quem lamenta de forma virtuosa, ele não quer viver no problema. Ele quer encontrar Deus no meio do problema. Ele entende a transitoriedade dos momentos da vida, que no momento mais alto lá, no cume da montanha, quando você estiver celebrando, chegar no momento mais alto, Deus quer tratar alguma coisa com você. Mas lá no vale que você está passando aí, na dificuldade que você tem, Deus também tem uma agenda. Ele pode estar tolindo o seu ego, ele está querendo te mostrar que você não merece isso tudo, ele talvez está querendo revisitar alguma coisa que você pensa de você mesmo. Né? Eu vi uma história muito legal, engraçada, eu termino a live contando ela para vocês, né? Que é um cara caiu no buraco. O cara caiu no buraco, e aí o otimista passou e falou assim, esse buraco não é tão fundo. E o pessimista falou assim, nossa, esse buraco é fundo demais. Aí vem um matemático, ele mediu as profundezas e as dimensões do buraco. Aí passou o fariseu, ele olhou e falou assim, somente quem
é mal cair num buraco desse. Aí passou um jornalista e ele quis uma entrevista exclusiva para falar o tamanho do buraco. Aí passou mais quem? Passou o legalista e falou assim, você merece o buraco que você está. Passou o cara do reteté e falou assim, o cara mais carismático falou assim, declara que você não está no buraco, que você sai do buraco. Passou o cobrador de imposto e falou assim, você está pagando imposto nesse buraco seu? Percebe? Todo mundo é insensível em relação ao buraco do outro. Quando você está reclamando da outra pessoa, você está sendo um insensível, porque quem falou que a outra pessoa não está no buraco? É isso que eu não... Veja só, o reclamador é um vitimista. E o vitimista, ele não entende que se a tese dele é verdadeira, todo mundo é exatamente vitimista igual ele. Com todo respeito aqui, gente, eu fico vendo no Instagram, agora está uma onda de violência... como é que é o nome do negócio? Violência obstétrica. Violência obstétrica. Eu não quero dizer que não exista a tal da violência obstétrica, eu não quero negar que algumas vezes o atendimento é ruim, mas na maioria das vezes você vai ler os relatos, é só a vida acontecendo, meu Deus do céu. A pessoa está indo no hospital, tem um bebê, não é chá de revelação isso aí não. Porque a pessoa escreve assim, mas jogo no dia mais especial que eu vou ter o meu filho, mas pro cara que trabalha isso é todo dia a vida dele. Né? Você fala assim, mas eu sou assim, porque eu tive uma formação assim. Pois é, o cara que te recebeu, te fez mal, também tem uma vida difícil, meu Deus do céu. Se você é sempre vítima, então todo mundo é vítima e não tem que falar de ninguém. O vitimismo é um beco sem saída. Porque no final das contas, se o vitimismo é verdadeiro, todo mundo é vítima. Até o cara que te fez mal. Se existe justiça no mundo, a dor só pode ser resolvida no lamento, que é você trazer a sua dor no altar de Deus e falar assim, cura essa dor, Senhor, com o teu bálsamo, com a tua presença. Me ajuda a superar essa dor, porque parte dela está dentro de mim. Eu falo isso com as pessoas, às vezes elas não entendem, é o seguinte, se você reclama da sua vida hoje, do jeito que você reclama, ela não está boa, quando você tiver a vida que você sonha lá no futuro, ela não vai estar boa, sabe por quê? Porque você vai estar lá e você vai reclamar como um reclamador inveterado, assim como você reclama agora. Então eu não quero que você negue, eu não estou aqui falando para você assim, tudo que você está falando é frescura. Não me escuta dessa forma. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que você está sentindo de dor importa, mas enquanto você tratar essa dor achando que você é uma vítima do mundo, que todo mundo tem que mudar para você viver o que é bom, você nunca vai resolver esse problema. Eu estou te convidando aqui a praticar o lamento. Leva o seu problema para Deus. Entra numa peleja com Deus, né? Faz igual Jacó lá, fala assim, Deus, eu não saio daqui enquanto eu não receber minha bênção. Eu sei que está difícil, está doloroso, tá difícil ter vontade de fazer isso, mas Deus, eu estou aqui, som do meu coração, não foi isso que o profeta falou? Mostra para mim onde que está o meu orgulho, onde que está a minha falta de percepção, mostra para mim onde eu posso dar o primeiro passo para perdoar, para ser mais sensível, né? E aí, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Porque mesmo que o outro não mude, ele vai prestar conta a Deus. Você vai descansar na justiça de Deus. Mas você já mudou. E só o fato de você ter mudado já vai contagiar bastante o outro. Ele vai perceber. Ele vai perceber isso. Entende? Então, é algo que todos nós, inclusive eu, todos nós temos que preparar. Temos que praticar isso. Temos que praticar muito isso. Trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, que é a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade. Então amanhã você vai acordar.
Você vai acordar com a sua miséria conjugal, com a sua miséria familiar. E sabe de uma coisa? A misericórdia de Deus vai ser maior que a sua miséria amanhã de novo. E você tem uma opção. Você pode reclamar ou você pode aprender a praticar a presença de Deus no lamento. Entende? E seu coração vai mudar. Daqui a pouco você não está lamentando mais, porque você já vai estar vendo a quantidade de coisa boa que você está vivenciando. Entendeu? Mas não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui para você o que você está vivendo é frescura. O que você está vivendo é real. A sua dor é real. Você está tratando ela no lugar errado. Você está levando os seus problemas para o lugar errado. Reclamação não vai te levar para lugar nenhum. Não vai mudar o seu coração. Não vai fazer você um melhor cônjuge, um melhor pai, um melhor funcionário, um melhor patrão. Não vai. Reclamação vai congelar você, né, nas geleiras da incapacidade, da imaturidade, da falta de controle, porque o reclamador é uma confissão. Ele está dizendo assim: eu não consigo resolver os meus problemas. O reclamador, ele se regozija, se alegra na sua própria incapacidade de não conseguir resolver o problema. Perfeito? Então eu quero deixar essa live aí com vocês como um desafio. Esse tema tocou demais na minha vida. É algo que eu quero avançar mais também em muitas áreas da minha vida, que é abandonar a reclamação e abraçar uma vida de lamento. Eu vou deixar a live salva aí para vocês. Se vocês receberam essa live, escutaram, foram abençoados, divulga lá nos grupos de vocês, nos grupos dos casais da igreja, da família, dos amigos. Eu torço para que seja um tempo aí muito bom, renovador para todo mundo, para a gente sair, né, deste marasmo da reclamação e nós possamos entrar nesse ambiente terapêutico, curativo, esperançoso da lamentação. Então veja, para com esse negócio de ficar negando a sua dor. Se você está com dor, trata ela com Deus. Dependendo da dor, você tem que tratar até com algum terapeuta, é fato, tá bom? Não estou negando aqui as outras instâncias de tratamento. Mas em nenhum desses casos, a presença de Deus pode ser ignorada. Pode até ser que você precise de mais ajuda, mas a ajuda maior e indispensável é aprender a levar os seus problemas para Deus. E eu tenho certeza que você não será mais o mesmo. Fiquem com Deus. Com essa paz que a gente se despede, a gente diz aqui, né? Sempre cansados, jamais arrependidos. Beijo, boa noite.